O guincho parou na estrada de terra e descarregou um trator enferrujado de 1974, bem na frente da propriedade. Leôncio apareceu na cerca do lado, deu uma olhada na máquina de cima a baixo e soltou uma risada. Seu Hélio! Com esse treco, o senhor vai perder a colheita toda. Isso aí não aguenta nem uma manhã na lavoura. Hélio olhou para o trator. Olhou para o vizinho. Engoliu o comentário sem responder. Mas quem estava perto viu o que passou no rosto dele. O que aconteceu naquela colheita, Leôncio nunca mais esqueceu. Se essa história te deixou curioso, já deixa o like. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. O motorista do guincho desligou o motor e desceu devagar, esticando as costas com o trejeito de quem acabou de percorrer 200 quilômetros em estrada ruim. Hélio já estava lá, esperando na beirada da estrada de chão, chapéu de palha na mão. Em cima do guincho estava o Ferguson 65. Um trator fabricado em 1974, motor a diesel, cor que um dia foi vermelha e hoje era a cor da ferrugem com pretensão. As rodas traseiras tinham marcas de conserto feito mais de uma vez. O capô tinha um amassado do lado esquerdo que ninguém mais lembrava como aconteceu. Hélio olhou para a máquina com um silêncio que só existe em quem passou a vida inteira medindo cada centavo. Foi então que Leôncio apareceu. Ele morava do outro lado da cerca, numa fazenda de 500 alqueires comprada com dinheiro de negócio da cidade. A sede era de alvenaria, tinha piscina, e os 3 tratores que trabalhavam a terra dele vieram sobre caminhão cegonha com placa nova. Leôncio tinha chegado à região 10 anos atrás, e desde então tratava o lugar como se tivesse fundado ele mesmo. Meu Deus, seu Hélio, o senhor vai plantar com isso daí? Vai colher quando? No ano que vem? Disse com uma risada curta, sem cerimônia. Não estava sendo gentil ao apontar o óbvio, estava se divertindo com isso. Hélio não respondeu, agradeceu o motorista, assinou o papel e esperou o guincho sair. Só então virou as costas para a cerca e foi andando em direção à casa. Dalva estava na porta da cozinha quando ele entrou. Ela leu o rosto do marido antes de qualquer palavra. Pôs o almoço na mesa sem fazer pergunta. Hélio sentou. Ficou olhando o prato por um tempo e não comeu. O que Leôncio não sabia, o que ninguém de fora sabia, era o que tinha custado aquele trator. 3 anos atrás, Hélio tinha 90 alqueires de terra boa no norte do Paraná. Terra que respondia bem, mas que dependia de braço e de máquina. O trator que ele usava havia anos tinha dado problema sério no motor. Conserto caro demais para compensar. Vender o equipamento velho não cobria nem a entrada de um usado novo. Então, Hélio fez o que sempre fez. Calculou o que tinha e o que precisava. A vaca leiteira que Dalva criava há 4 anos foi vendida primeiro. Não foi decisão fácil. Dalva não reclamou, mas Hélio viu o rosto dela quando o comprador saiu com o animal. Depois veio o Natal sem presente. Depois, Dalva começando a pegar costura antes de o sol nascer, antes de começar o serviço da casa. Em 3 anos, eles juntaram 14 mil reais. O Ferguson 65 custou exatamente isso. Não era o trator que Hélio queria, era o trator que Hélio podia. E ele sabia, melhor do que ninguém, o que cada real daquele tinha custado. Sabia o nome de cada sacrifício. Quando Leôncio olhou para a máquina e riu, não riu de um ferro velho. Riu de 3 anos de vida guardada dentro de uma carroceria. Naquela tarde, enquanto o Ferguson ainda estava na estrada esperando ser descarregado, um dos peões de Leôncio parou perto da cerca e ficou olhando a máquina com a curiosidade de quem já mexeu com trator a vida inteira. Esse aí é um 65? Perguntou o homem mais para si mesmo do que para alguém. É, respondeu Hélio de longe. O peão assentiu devagar, como quem reconhece algo que a maioria das pessoas já esqueceu. Mas Leôncio já tinha ido embora. Ele já tinha perdido o interesse.
No dia seguinte, cedo, Hélio abriu o capô do Ferguson no terreiro e ficou parado olhando o motor por um tempo. Dalva trouxe café sem ser pedida, pôs a cuia ao lado da roda e voltou para dentro. Não precisava de explicação. Ela sabia o que aquilo significava. E sabia que o marido ia cuidar da máquina como sempre cuidou de tudo. Sozinho, no tempo dele, sem reclamar. O problema maior não era o motor. Era o que viria depois. A colheita estava a menos de 3 semanas. E Hélio precisava que o trator funcionasse de verdade. Não na teoria, não no teste rápido de 15 minutos, mas nos dias seguidos de trabalho pesado que a lavoura exigia. Uma falha no meio da colheita podia custar a safra inteira. Ele começou pela correia. Estava gasta, mas ainda servia por pouco tempo. Trocou mesmo assim com uma peça comprada de um sucateiro em Londrina. Depois foi para a tomada de força, que puxava com um ruído que ele não gostou. Ajustou com uma chave velha que tinha sido do pai. Uma chave pesada, de cabo de madeira, que já tinha mais de 40 anos e ainda estava boa. O motor foi o último. Hélio passou horas ali, de joelho no chão de terra batida, mão no bloco, ouvindo o funcionamento como quem ouve o coração de alguém que está doente, mas ainda não caiu. Quando Dalva chamou para o jantar, ele ainda estava no terreiro. "Vai funcionar?" Ela perguntou simples assim. "Vai", ele disse. Ela ficou 1 segundo parada na porta. Depois foi servir o prato. Mas naquela noite, depois que Hélio dormiu, Dalva ficou acordada por um tempo no escuro. Não de medo, de cálculo, porque ela sabia, melhor até do que o marido, o tamanho do que estava em jogo. E ela também sabia que Leôncio ainda não tinha terminado de falar. No dia seguinte, cedinho, os dois se encontraram de novo na cerca. E dessa vez, Leôncio não estava com copo na mão, estava com uma proposta. Leôncio chegou na cerca com passo tranquilo, as mãos nos bolsos, jeito de quem vai bater um papo entre vizinhos. Mas Hélio conhecia esse tom. Era o tom de quem já decidiu o que quer antes de abrir a boca. "Ô, seu Hélio, fui pensar aqui. O senhor vai precisar de ajuda na colheita. Tenho um operador sobrando essa semana. Mando ele trabalhar uns dias com o senhor. A gente acerta um valor justo." Hélio ficou quieto. "O trator do senhor?" Leôncio fez uma pausa curta, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Com todo respeito, é risco. Uma pane no meio da lavoura e o senhor perde o prazo. Soja passada do ponto não volta." Era verdade. Hélio sabia disso. E era exatamente por isso que a proposta incomodava tanto, porque Leôncio estava usando uma verdade como ferramenta de pressão. "O senhor está me oferecendo ajuda ou está me dizendo que vou precisar dela?" Hélio perguntou. Leôncio sorriu. "Tô sendo realista." "Obrigado", Hélio disse. "Mas eu me viro." Leôncio ficou 1 segundo parado, como se não tivesse ouvido direito. Depois assentiu devagar, com o sorriso de quem acha que o outro vai mudar de ideia em 2 dias. "Tá bom, a oferta fica em aberto." E foi embora. Dalva tinha ouvido tudo da janela da cozinha. Quando Hélio entrou, ela estava de costas, mexendo numa panela. Não virou imediatamente. "Ele vai voltar", ela disse. "Vai", Hélio concordou. "E quando voltar vai ser com outro argumento." Hélio puxou a cadeira e sentou. "Também vai." Ela virou então, com uma expressão que não era raiva nem preocupação. Era algo mais fundo. "Então você precisa estar à frente dele, não atrás." Hélio ficou olhando para a mesa por um tempo. Ela tinha razão. Ficar na defensiva era perder terreno toda semana até a colheita começar. Leôncio ia aparecer de 2 em 2 dias com uma observação nova, um comentário bem colocado, um sorriso educado que pesava mais do que xingamento. E Hélio ia ficando menor em cada encontro. Havia algo, porém, que Leôncio não tinha calculado. Do lado esquerdo da propriedade dele, encostado num barranco de terra roxa, existia um quinhão de 20 alqueires de várzea que ficava parado faz anos.
boa terra, baixa, com umidade certa. Leôncio nunca tinha plantado ali porque não precisava. Tinha terra demais para se preocupar com um canto esquecido. Hélio conhecia aquele pedaço desde antes de Leôncio chegar na região. Na tarde daquele mesmo dia, os dois se encontraram de novo na estrada, quando Leôncio vinha de caminhonete e parou ao ver Hélio caminhando de volta do galpão. Já pensou melhor? Leôncio perguntou pela janela com o cotovelo de fora. Pensei, Hélio disse. Tenho uma proposta para o senhor. Leôncio desligou o rádio, ficou esperando. Aposta comigo. Hélio apontou com a cabeça na direção do canto esquecido da propriedade vizinha. Se eu colher tudo no prazo com esse trator, o senhor me dá aqueles 20 alqueires de várzea que estão parados. Se eu não conseguir, o senhor fica com a minha safra. O silêncio durou 3 segundos. Leôncio olhou para o canto de terra que Hélio tinha apontado. Depois olhou para o Ferguson 65, parado no terreiro a uns 50 metros. Depois olhou para Hélio. Era uma aposta tão favorável para ele que chegava a ser generosa a aceitar. Tá feito, disse Leôncio, e desceu da caminhonete. Apertaram a mão ali na estrada, na frente de 2 peões que passavam com enxada no ombro. Os homens pararam, viram o aperto de mão e continuaram andando sem dizer nada. Mas os dois tinham visto. E no interior, aperto de mão na frente de testemunha vale mais do que papel. Leôncio subiu de volta na caminhonete com o sorriso de quem acabou de ganhar sem precisar trabalhar. Acelerou devagar e sumiu na curva da estrada. Hélio ficou parado por um momento. O vento mexia na copa das árvores no fundo da propriedade. Quando chegou em casa, Dalva estava na varanda. Ela leu o rosto dele de longe. Não era o rosto de quem perdeu, mas também não era o de quem ganhou. Era o rosto de quem acabou de colocar tudo na mesa. "O que você fez?" ela perguntou baixinho. "Apostei os 20 alqueires de várzea dele contra a nossa safra." Dalva ficou quieta por um tempo longo. O sol estava baixando atrás do morro e a sombra da casa cobria metade da varanda. "Você tem certeza do trator?" ela perguntou. "Tenho certeza de mim", ele disse. Ela virou o rosto para o lado, olhando a lavoura lá no fundo. Depois disse, mais para si mesma do que para ele: "Quem ri antes da hora costuma aprender depois." Naquela noite apagou a luz mais cedo, de determinação. O tipo de silêncio que ela usava quando tinha decidido que ia junto, sem reclamação, até o fim. Nos 3 dias seguintes, Hélio passou cada hora de luz do dia no galpão com o Ferguson. Agora tinha prazo, tinha aposta, tinha testemunha. O trator precisava funcionar e ponto. O problema apareceu logo na manhã do 2º dia. A bomba d'água estava com vazamento pequeno, quase imperceptível. Em condição normal, daria para trabalhar mais uma semana. Em colheita pesada, podia parar o motor no meio da lavoura. Hélio desmontou a peça, levou para o torneiro mecânico da cidade, um homem de 60 anos que trabalhava num galpão escuro e resolvia problema de máquina velha sem precisar de manual. Voltou no dia seguinte com a bomba recuperada. Montou de volta, testou o motor por 40 minutos no maior regime. O Ferguson funcionou. Barulhento, fumacento na partida, mas funcionou. Na tarde do 3º dia, Leôncio passou de caminhonete pela estrada de cima e diminuiu a velocidade ao ver Hélio ainda trabalhando. Não parou. Só olhou com a expressão de quem está monitorando uma situação que já considera resolvida a seu favor. O que Leôncio não tinha visto era o que Cido percebeu ao passar pelo terreiro naquela tarde. Cido era o peão mais velho da fazenda de Leôncio, homem de 50 e poucos anos que sabia de trator antes de saber de muita coisa. Ele parou por um segundo, olhou o Ferguson com os olhos semicerrados e disse baixinho para ninguém em especial: "Esse aí foi cuidado." Hélio não respondeu, mas algo no rosto dele mudou por um segundo. A colheita começava em 4 dias. Os tratores de Leôncio já estavam posicionados,
operadores escalados, GPS calibrado. Na propriedade ao lado, o Ferguson 65 esperava no galpão com o motor recém-ajustado e o tanque cheio. Hélio dormiu bem naquela noite, melhor do que em semanas. Mas na manhã seguinte, quando a colheita finalmente começou, ficou claro que nem tudo ia sair como cada um dos dois tinha planejado. O primeiro dia de colheita começou às 5:30 da manhã. Do lado de Leôncio, os tratores saíram do galpão em fila, com os faróis ainda acesos no escuro da madrugada. Eram máquinas novas, cabine fechada com ar-condicionado, monitor de GPS na frente do operador, traçando linha reta sem esforço. Os peões mal precisavam virar o volante. A lavoura de Leôncio era grande e organizada, e os equipamentos funcionavam como um relógio caro e bem ajustado. Do lado de Hélio, a manhã começou diferente. O Ferguson 65 deu a partida no terceiro arranque. Soltou uma baforada de fumaça preta que se abriu no ar frio da madrugada e assustou o gato de Dalva, que dormia em cima de uma caixa no terreiro. O motor bateu alto por uns 30 segundos, aquecendo, e depois foi se acertando naquele ritmo irregular que os mecânicos chamam de coração arrítmico, e que Hélio conhecia de cor. Ele encostou o chapéu de palha, ajustou o assento com a mão e entrou na roça, sem GPS, sem cabine, sem piloto automático, só o corpo que sabia o que fazer porque tinha feito a vida inteira. Leôncio saiu de caminhonete pela estrada de cima por volta das 8 da manhã. Diminuiu a velocidade ao passar na altura da propriedade de Hélio, olhou o Ferguson trabalhando lá embaixo e retomou a velocidade com um sorriso. Ligou para o filho em Curitiba no mesmo instante. "Tô te contando porque é imperdível", disse. "O vizinho tá colhendo com um trator de 74, parece que vai sair fumaça pelas orelhas da máquina." O filho riu, Leôncio também, e a caminhonete seguiu pela estrada. O que Leôncio não viu porque já tinha passado foi o que aconteceu 2 horas depois. O Ferguson saiu pela primeira cabeceira da lavoura e Hélio parou a máquina. Desceu, deu a volta, olhou o corte, estava torto. Não muito, mas o suficiente para incomodar alguém que prezava pelo trabalho bem feito. O problema estava no nivelamento do implemento, que tinha se desajustado no transporte. Hélio passou 20 minutos ali, de joelho no chão de terra vermelha, corrigindo o ângulo com a chave do pai. Quando subiu de volta na máquina e voltou para a linha, o corte ficou certo. Ninguém viu. Ninguém ia saber, mas ele sabia. O dia avançou com o calor, chegando devagar. Dalva apareceu lá pelo meio da manhã com uma garrafa de água e um pão com manteiga embrulhado em pano. Deixou tudo no canteiro da cerca sem interromper o trabalho. Hélio parou a máquina, comeu em pé, olhando a linha que tinha feito. Depois voltou. Era um ritmo diferente do lado de Leôncio. Mais lento, mais ruidoso. Mas era um ritmo. E ritmo que não para. Chega. No final do primeiro dia, Hélio olhou o que tinha colhido. Estava dentro do que precisava para fechar o prazo, mas na margem. Qualquer dia perdido ia apertar o cronograma. Não havia espaço para problema. Naquela noite, Dalva pôs o jantar na mesa, e os dois comeram sem falar muito. Ela perguntou como tinha ido. Ele disse que tinha ido. Ela entendeu o que isso significava, nem bem nem mal. Dentro do possível. "Amanhã você vai mais rápido", ela disse. Não como pergunta. "Vou", ele disse. Também não como promessa. Como fato. O segundo dia correu melhor. Hélio encontrou o ritmo da máquina. Aprendeu onde o Ferguson pedia mais rotação, onde era melhor segurar, como entrar na cabeceira sem perder tempo. Era o tipo de coisa que não vem no manual. Vem do ouvido colado na máquina por horas seguidas. Foi no segundo dia também que Cido voltou a aparecer. Ele estava passando pela estrada com uma enxada no ombro quando parou e ficou olhando o Ferguson trabalhando na lavoura. Ficou ali por uns 5 minutos de braços cruzados, só observando.
Quando Hélio fez a curva na cabeceira e passou perto da cerca, Cido ergueu o queixo em cumprimento. Hélio ergueu a mão. Nada mais foi dito, mas havia um reconhecimento ali, do tipo que não precisa de palavra para existir. Do outro lado da propriedade, os tratores de Leôncio avançavam com precisão. O operador do John Deere principal era um rapaz de uns 30 anos que usava fone de ouvido e olhava mais para o monitor do GPS do que pela janela. A máquina fazia o trabalho por ele, basicamente. Era eficiente, era moderno, era tudo que o dinheiro de Leôncio podia comprar. E funcionava tão bem que Leôncio mal aparecia na lavoura. Passava de caminhonete pela estrada, olhava de cima e seguia. A colheita estava sob controle. Ele tinha outras coisas para resolver. No terceiro dia, porém, alguma coisa mudou. Era uma terça-feira, quase meio-dia, quando o operador do John Deere chamou no rádio. Leôncio estava na sede tomando café quando a chamada chegou. "Parou", disse o operador. O trator parou. Leôncio chegou na lavoura 8 minutos depois. O John Deere estava parado no meio da soja, com o operador encostado na roda dianteira esperando. Leôncio desceu da caminhonete e foi até a máquina como quem vai resolver um contratempo de 10 minutos. Abriu o capô. Olhou, não entendeu o que estava vendo, mas o operador entendeu. Parece a bomba injetora. Leôncio ficou parado por um segundo. Quanto tempo para consertar? O operador fez uma expressão que já dizia tudo antes da resposta. Precisa de mecânico especializado, e a peça, se for o que parece, é importada. Leôncio sacou o celular. Começou a ligar. A resposta que recebeu do mecânico de Maringá não foi a que queria ouvir. 12 dias úteis de prazo, no mínimo, dependendo da peça. Leôncio ficou parado com o celular na mão, olhando para a máquina parada como se estivesse esperando ela mudar de ideia. Respirou fundo. Ainda dava. Tinha o segundo trator, o Case IH. Mandou dobrar o ritmo, refez os cálculos mentalmente. Estava apertado, mas fechava. Da estrada de cima, visível a qualquer um que passasse, o Ferguson 65 de Hélio trabalhava na lavoura ao lado. Devagar, barulhento, mas sem parar. Leôncio olhou para a máquina por um segundo mais longo do que queria. Depois virou as costas e foi embora. Ele ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. O Case IH entrou na lavoura de Leôncio no mesmo dia em que o John Deere parou, ainda pela tarde. Era um trator mais antigo que o John Deere, mas bem conservado. E com um operador experiente no volante, Leôncio calculou que daria para compensar o atraso trabalhando mais horas por dia. Os 2 primeiros dias, com só um trator, foram tensos, mas controlados. Leôncio aparecia na lavoura mais vezes do que o costume. Ficava parado na beirada, observando o ritmo, ligava para o operador no rádio para saber como estava o andamento. A colheita estava mais lenta, mas ainda dentro de uma margem que ele conseguia aceitar. No terceiro dia, ele começou a relaxar um pouco. O Case IH estava segurando. Foi então que o sistema hidráulico apresentou problema. O operador percebeu primeiro pelo esforço. A máquina começou a responder com atraso nos comandos, como se estivesse empurrando contra algo invisível. Depois veio o barulho. Depois, o operador parou a máquina e desceu. Leôncio chegou em 15 minutos. Dessa vez, não teve expressão de quem vai resolver em 10 minutos. Dessa vez, chegou já com o rosto fechado, porque o rádio tinha sido direto demais para ter esperança de notícia boa. O técnico veio de Maringá 2 dias depois. Chegou, olhou e disse que não tinha solução rápida. Problema no sistema hidráulico daquele modelo específico, precisava de peça que ele não carregava no carro. Ia ter que encomendar. Quanto tempo? Leôncio perguntou com a voz mais baixa do que o normal. 4, 5 dias úteis, o técnico disse, sendo otimista. Leôncio ficou parado na beirada da lavoura. Não andou de um lado para o outro, não gritou no celular. Ficou parado mesmo, olhando a soja alta, balançando no vento, fazendo a conta que não fechava.
Com um trator, o prazo não fechava. Sem trator, a colheita estava perdida. Soja passada do ponto cai no chão. Cada hora que passa depois do momento certo, é produção que some. Ele sabia disso antes de qualquer um. Era o tipo de cálculo que ele fazia no papel antes de comprar a fazenda. E agora estava do lado errado desse cálculo. Foi Cido quem chegou por último naquele dia, depois que o técnico já tinha ido embora e os peões tinham dispersado. O homem ficou olhando o Case IH parado no meio da lavoura por um tempo, com os braços cruzados, sem dizer nada. Leôncio estava encostado na caminhonete do lado. "O que você acha?" Cido ficou quieto por mais um segundo. "Acho que o senhor está precisando de um trator." "Eu sei disso, Cido. Tem um funcionando aqui do lado." O homem disse, simples assim, e foi embora. Leôncio ficou com aquela frase no ar por um tempo longo. Ele olhou para o lado. Da estrada de cima dava para ver a lavoura de Hélio lá embaixo. E no meio da soja, se movendo devagar, mas sem parar, o Ferguson 65 trabalhava com a fumaça saindo pelo escapamento e o motor batendo naquele ritmo que parecia errado, mas nunca parava. Leôncio entrou na caminhonete. Ficou sentado por uns 2 minutos com as mãos no volante, sem ligar o motor. Então, ligou o motor e desceu pela estrada em direção à propriedade de Hélio. Dalva foi a primeira a ver a caminhonete de Leôncio entrar pela estrada de terra. Ela estava na varanda estendendo roupa quando o veículo apareceu na curva. Ficou parada, pano na mão, olhando. Foi até a beira do terreiro e chamou o marido com a voz no tom certo. Não alto, não urgente. O tom de sempre que Hélio reconhecia de longe e que significava "presta atenção nisso aqui". Hélio desligou o Ferguson na beirada da lavoura e foi andando até o terreiro. Leôncio desceu da caminhonete com passo mais lento do que o de costume. Não tinha o copo de suco na mão. Não tinha o sorriso de quem está sendo gentil ao apontar o óbvio. Tinha o rosto de um homem que passou 2 dias tentando resolver um problema e chegou no limite do que o dinheiro resolvia. "Seu Hélio", ele começou. "Tive um contratempo sério." Explicou a situação com cuidado, como se estivesse apresentando um relatório. O John Deere, a bomba injetora, o Case IH, o sistema hidráulico. Falou de forma direta, sem drama, sem exagero. E foi exatamente essa calma que incomodou mais do que qualquer irritação teria incomodado, porque revelava o tamanho real do problema. Leôncio não era homem de pedir ajuda. Que ele estivesse ali já dizia o suficiente. "Precisaria do senhor me emprestar a máquina por 2 dias", ele disse no fim. Pago pelo uso, o valor que o senhor achar justo." Hélio deixou ele terminar. Ficou quieto por um momento. Depois disse, "O senhor mesmo falou que esse trator não aguenta nem um dia." O silêncio que se seguiu pesou diferente de qualquer silêncio anterior entre os dois. Leôncio respirou fundo. "Falei. E errei ao falar. Não veio fácil." Hélio viu isso no rosto do homem, que aquelas 4 palavras tinham custado alguma coisa real. Leôncio não era acostumado a engolir o que tinha dito, mas estava engolindo. Hélio olhou para o Ferguson parado na beirada da lavoura. Depois olhou para Dalva na varanda. Ela não fez sinal nenhum. Só ficou ali, com o pano na mão, com aquela expressão que dizia que a decisão era dele e ela ia respeitar qualquer que fosse. Hélio olhou de volta para Leôncio. Havia 2 formas fáceis de responder. Recusar, e estaria dentro do direito dele, sem que ninguém pudesse dizer o contrário. Aceitar sem condição, e estaria sendo o homem bonzinho que a situação parecia pedir. Hélio não era nenhum nem outro. "Eu ajudo", ele disse. "Mas os termos da aposta continuam valendo. Se o Ferguson aguentar o serviço na sua lavoura, os 20 alqueires são meus. O acordo não muda." Leôncio olhou para ele por um segundo. Depois assentiu. "Combinado." Apertaram a mão de novo, dessa vez sem peão nenhum por perto para testemunhar. Mas os dois sabiam que não precisava.
Naquela noite, Hélio entrou em casa, lavou as mãos na pia da cozinha e ficou parado olhando pela janela para o terreiro onde o Ferguson estava parado no escuro. Dalva chegou por trás e ficou do lado dele. "Você fez certo", ela disse. "Sei", ele respondeu, "mas agora o trator precisa aguentar os 2 serviços." "Sei também." Ela pôs a mão no braço dele por um segundo. Depois foi terminar o jantar. Hélio ficou mais um pouco olhando para o trator no escuro. Amanhã, a máquina ia entrar na lavoura de Leôncio. E aí, pela primeira vez desde que a aposta começou, ia ficar claro de uma vez por todas o que o Ferguson 65 era capaz de fazer. A manhã começou com neblina baixa, cobrindo o fundo do vale. Hélio acordou antes de Dalva, tomou o café sozinho em pé na cozinha e saiu para o terreiro enquanto o céu ainda estava cinza. Abriu o capô do Ferguson, verificou o nível do óleo, olhou a correia, testou a pressão dos pneus com a mão espalmada. Não porque esperava problema, mas porque era assim que ele fazia sempre e não ia mudar agora que o serviço era na terra do vizinho. Às 6:30 da manhã, o Ferguson entrou pela porteira da fazenda de Leôncio. Os peões que estavam no pátio pararam o que faziam e olharam. Não era todo dia que um trator daquele ano aparecia no terreiro de uma propriedade daquele tamanho. A máquina passou pela sede de alvenaria, pela sombra das árvores alinhadas na entrada, e foi descendo até a lavoura sem pressa. Leôncio estava parado na beirada da lavoura, com os braços cruzados, quando o Ferguson chegou. Não disse nada. Só apontou o talhão que precisava ser colhido primeiro, o mais urgente, onde a soja já estava no limite do ponto. Hélio olhou o talhão. Era maior do que qualquer coisa que ele tinha colhido na própria terra. Mas não disse isso. Acertou o implemento, abriu a tomada de força e entrou na lavoura. O Ferguson soltou a baforada habitual de fumaça preta na partida, o motor bateu alto por um momento e depois se acomodou naquele ritmo arrítmico que já era quase familiar. Um dos peões mais jovens de Leôncio deu uma risada curta, meio disfarçada. Cido, que estava 2 metros atrás, não deu risada nenhuma. Só ficou olhando. O primeiro dia foi de observação, de todo mundo. Leôncio ficou mais tempo na beirada da lavoura do que tinha ficado em semanas. Ficava parado, braços cruzados, olhando o Ferguson trabalhar com a expressão de quem ainda espera ver a máquina parar. Cada vez que o trator chegava na cabeceira e fazia a curva de volta, ele olhava o relógio mentalmente, calculando, comparando com o ritmo que o Case IH fazia antes de quebrar. Era mais lento. Sem dúvida, era mais lento, mas não parava. Ao meio-dia, Hélio encostou a máquina na sombra de uma árvore na beirada e desceu para almoçar. Tinha trazido marmita de casa, arroz, feijão, uma sobrecoxa de frango que Dalva tinha embrulhado em papel alumínio ainda quente. Sentou no estribo do trator, pôs o prato no joelho e comeu devagar, olhando a lavoura. Cido passou por ali com uma lata d'água na mão e parou. "Posso olhar o motor?" perguntou, simples assim. "Pode", Hélio disse, sem levantar. Cido abriu o capô com cuidado, inclinou o corpo para dentro e ficou ali por um bom tempo, olhando o bloco, as mangueiras, a correia. Quando levantou, o rosto dele tinha uma expressão que Hélio reconhecia. Era a expressão de quem encontrou algo que não esperava encontrar. "Esse motor foi retificado na mão", Cido disse. "Quem fez isso sabia o que estava fazendo." Hélio não respondeu, mas algo no rosto dele mudou por um segundo. Rápido, discreto. O tipo de coisa que passaria despercebido para qualquer um que não conhecesse o homem. Cido fechou o capô com o mesmo cuidado com que tinha aberto, pegou a lata d'água e foi embora sem mais nada. O segundo dia trouxe um mini conflito que Hélio não esperava. O talhão que ele estava colhendo tinha um trecho de várzea no fundo. Terreno baixo, úmido, com a terra mais mole do que o resto. O Ferguson entrou naquele trecho e as rodas traseiras começaram a afundar levemente a cada passagem.
Não era para travar, mas se ele forçasse o ritmo, podia afundar mais e perder tempo desmancando. Hélio reduziu a velocidade. Trabalhou aquele trecho com paciência, no passo que a terra pedia, sem forçar. Levou mais tempo do que o planejado naquela faixa. Leôncio estava na beirada quando isso aconteceu, e foi se aproximando devagar, com os braços cruzados, esperando ver a máquina emperrar. Chegou perto o suficiente para ouvir o motor mudando de tom na terra mole. O Ferguson saiu do trecho por conta própria, rodas enlameadas, motor batendo alto por uns segundos e depois se acertando de volta no ritmo de sempre. Leôncio ficou parado onde estava. Não disse nada. O segundo dia terminou com mais da metade do talhão urgente colhido. Não era o ritmo que o Case IH fazia, mas era ritmo suficiente para fechar dentro do prazo que a soja ainda aguentava. Naquela noite, Hélio voltou para casa mais tarde do que o costume. Dalva tinha deixado o jantar quentinho no fogão. Ele comeu em silêncio. Ela ficou sentada do outro lado da mesa com um copo de água, esperando. "Como foi?" ela perguntou. "Foi", ele disse. "A máquina aguentou?" "Aguentou." Ela assentiu, satisfeita com isso. E Leôncio? Hélio ficou quieto por um momento, como se estivesse procurando a palavra certa. "Ele está entendendo alguma coisa", disse no fim. Dalva não perguntou o quê. Ela já sabia o que ele queria dizer. O terceiro dia foi o mais silencioso dos três. Leôncio apareceu na lavoura cedo, antes mesmo de o Ferguson entrar em campo. Ficou parado na beirada enquanto Hélio fazia a verificação matinal da máquina. O mesmo ritual de sempre, capô aberto, mão no bloco, olho na correia. Leôncio observou aquilo sem falar nada. Quando o Ferguson entrou na lavoura e começou a trabalhar, Leôncio foi chegando mais perto da linha sem perceber. Não estava mais do lado de fora observando de longe. Estava na beirada do talhão, a 10 metros da máquina, acompanhando o ritmo. Havia nele agora um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem espera ver o inevitável acontecer. Era o silêncio de quem está vendo alguma coisa que não tinha no cálculo. No fim da tarde, o último talhão urgente estava colhido. Hélio encostou o Ferguson na beirada da estrada, desligou o motor e desceu. Bateu o chapéu na perna para tirar a poeira. Um gesto que tinha feito 1000 vezes na própria terra e que ficou exatamente igual na terra do vizinho. Leôncio veio andando devagar em sua direção. Parou a uns 3 metros. Ficou um tempo sem falar. Quando falou, a voz estava diferente de todas as vezes anteriores. Não tinha o tom educado de quem está sendo realista. Não tinha o sorriso de quem já ganhou. Tinha algo que custava, o tipo de coisa que um homem como Leôncio não costumava deixar aparecer. "Nhabe sua lavoura", ele disse. "Quem está cuidando enquanto o senhor está aqui?" "Ninguém", Hélio disse. "Terminei antes de vir." O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. Leôncio olhou para o Ferguson enlameado, parado na estrada. Olhou para Hélio. E pela primeira vez, desde que o guincho tinha parado na estrada de terra com aquele trator enferrujado em cima, não tinha mais nada a dizer. A colheita de Leôncio estava salva. E os dois sabiam o que isso significava para a aposta. Na manhã seguinte, Leôncio acordou cedo e ficou sentado na varanda da sede por um tempo antes de qualquer movimento. Ele era homem de decisão. Sempre tinha sido. Comprava, vendia, negociava, calculava. Raramente ficava parado sem fazer nada. Mas naquela manhã ficou. Olhava para o lado da propriedade de Hélio sem olhar para nada específico. O céu estava abrindo devagar, o sol ainda baixo, e a neblina do vale estava sumindo em tiras lentas. Em algum ponto dali, o Ferguson 65 estava parado no terreiro de Hélio depois de 3 dias de serviço pesado na terra do vizinho. Leôncio tinha dormido mal. Não de culpa. Era homem que raramente se deixava ficar mal com o que tinha feito.
Mas havia algo que ele não conseguia afastar, uma pergunta que voltava toda vez que ele tentava pensar em outra coisa. O trator de 74, na Lavoura Nova, no trecho de Várzea Mole, com o motor batendo arrítmico e não parando. Ele tinha esperado a máquina parar durante 3 dias, e a máquina não tinha parado. Cido apareceu no pátio lá pelas 7 da manhã e foi direto para o galpão sem cumprimentar, como sempre. Mas Leôncio chamou. "O que você viu no motor daquele trator?" Cido parou, virou. Ficou 1 segundo antes de responder. "Retífica feita na mão. Alguém trabalhou muito naquele bloco." Fez uma pausa. "Não é serviço de oficina comum, não. É serviço de quem tem paciência e sabe o que está fazendo." "O Hélio mesmo fez?" "Não sei dizer, mas foi alguém que conhecia aquele motor de perto." Leôncio assentiu devagar. Cido foi para o galpão. Aquilo ficou na cabeça de Leôncio o dia inteiro, porque não era só sobre o trator. Era sobre o que o trator representava. E o que ele, Leôncio, tinha deixado de ver quando olhou para a máquina pela primeira vez. Tinha visto ferrugem, tinha visto o ano de fabricação, tinha visto o preço que aquilo não valia. Não tinha visto o trabalho que estava dentro. À tarde, o mecânico de Maringá ligou para avisar que a peça do John Deere tinha chegado. Ia resolver o problema em 2 dias. Leôncio agradeceu e desligou sem o alívio que esperava sentir. Passado o problema, o que sobrava era a conta. Hélio tinha colhido a própria lavoura no prazo com o Ferguson e tinha salvo a colheita de Leôncio por cima. A aposta estava cumprida dos 2 lados, e quem tinha cumprido era o homem com o trator que não devia aguentar nem um dia. Naquela tarde, Leôncio foi até a propriedade de Hélio. Dalva estava varrendo a varanda quando a caminhonete entrou pela estrada. Ela parou, vassourão na mão, e ficou olhando. Depois foi chamar o marido no galpão. Hélio saiu limpando as mãos num pano. Ficou parado no terreiro esperando Leôncio descer. O vizinho veio andando devagar, sem pressa, como se estivesse escolhendo os passos. Parou a uns 2 metros de Hélio. O sol da tarde batia de lado e a sombra dos dois caía no chão de terra batida em ângulos diferentes. "Eu errei, seu Hélio", Leôncio disse, sem rodeio, sem preparo, sem o tom educado de antes. "Errei na aposta e errei antes dela." Hélio ficou quieto. Não disse que não, que tudo bem, que esquecia. Não era esse tipo de homem. "O senhor não errou no trator", Hélio disse depois de um momento. "Errou em pensar que o que uma coisa vale está escrito no preço que ela custou." Leôncio olhou para ele. Não respondeu de imediato. Havia uma diferença enorme entre ouvir uma coisa e entender uma coisa. E Leôncio era inteligente o suficiente para saber que estava entendendo agora o que tinha deixado passar lá atrás na estrada de terra, com o copo de suco na mão e o sorriso fácil de quem achava que já sabia tudo. "O documento eu assino hoje", ele disse. "Pode ser", Hélio respondeu. Dalva foi buscar a papelada sem ser pedida. Ela sabia onde estava, tinha colocado na gaveta da escrivaninha semanas atrás, quando a aposta foi feita, porque era mulher que gostava de ter as coisas no lugar. Trouxe também o café, 2 xícaras, colocou na mesa da varanda sem cerimônia. Os 2 homens subiram à varanda e sentaram. Leôncio assinou o documento dos 20 alqueires de várzea, com a caneta que Dalva deixou em cima da mesa. Sem hesitar, sem renegociar, sem tentar encontrar uma saída de lado. Assinou, datou e empurrou o papel na direção de Hélio. Hélio olhou o documento por 1 segundo, dobrou e pôs no bolso da camisa. Os 2 ficaram sentados em silêncio por um tempo, tomando café. O barulho que vinha de longe era o vento nas folhas e lá no fundo o som de um trator. O John Deere que os mecânicos tinham voltado a ajustar no galpão de Leôncio. "Por que o senhor ajudou?" Leôncio perguntou depois de um tempo. "Podia ter recusado. Tinha todo o direito." Hélio pensou antes de responder.
porque foi assim que aprendi a viver, e não vou mudar aos 66 anos. Leôncio ficou olhando o café na xícara. Eu não teria feito o mesmo. Eu sei, Hélio disse, sem julgamento. Como fato, Cido passou pela estrada de terra lá embaixo com uma enxada no ombro, no fim do dia de serviço. Olhou para o terreiro de Hélio, viu o Ferguson parado perto do galpão e levantou o queixo em cumprimento antes de continuar andando. Leôncio viu. E ficou olhando o peão mais velho da sua fazenda cumprimentar o trator de 74 como se fosse uma pessoa. Ele ficou mais uns minutos na varanda depois que o café acabou. Não por obrigação, mas porque ainda havia algo que ele precisava terminar de entender, e aquele lugar silencioso com cheiro de terra e café velho era o único lugar onde aquilo estava disponível. Quando levantou para ir embora, apertou a mão de Hélio, acenou para Dalva e desceu a escada da varanda devagar. Na curva da estrada de terra, antes de a caminhonete sumir, Leôncio diminuiu a velocidade por 1 segundo. Olhou pelo retrovisor para o terreiro que estava ficando para trás. O Ferguson parado, Hélio ainda na varanda, Dalva recolhendo as xícaras. Depois acelerou. Naquela noite, Hélio ficou sentado na varanda depois do jantar por mais tempo do que o costume. Dalva sentou do lado depois de terminar a cozinha, sem trazer nada na mão, sem precisar de assunto. O céu estava limpo. As estrelas apareciam uma por uma acima da lavoura nova. 20 alqueires de várzea. Boa terra, baixa, com umidade certa. A terra que ele conhecia desde antes de Leôncio chegar na região, e que agora era dele, mas isso era amanhã. Por enquanto, os dois ficaram sentados na varanda sem falar, olhando o escuro da terra que respondia para quem a trabalhava de verdade. E o Ferguson 65 esperava no galpão, com o motor frio e as rodas ainda com um pouco de lama da lavoura do vizinho, sem saber que ainda havia uma última cena para fazer. 6 meses se passaram. O norte do Paraná entrou no período seco, aqueceu e voltou a chover. A soja colhida virou dinheiro, o dinheiro virou planejamento, e o planejamento virou trabalho, como sempre tinha sido na vida de Hélio. A diferença era que agora havia 20 alqueires novos no canto esquerdo da propriedade. Hélio andou naquela terra nos primeiros dias, depois da assinatura do documento. Foi a pé, devagar, sem pressa, pisando no chão baixo e úmido da várzea como quem está medindo algo que não se mede com trena. Conhecia aquele pedaço desde antes de Leôncio chegar. Sabia onde a água empoçava no inverno, onde a terra secava mais rápido, onde o solo tinha aquela cor escura que indicava matéria orgânica boa. Era terra que nunca tinha sido plantada, terra que estava esperando. Dalva foi junto numa das visitas, de bota de borracha, calça arregaçada, olhando o terreno com os olhos de quem já está calculando o que vai brotar ali. Não disse muito. Mas quando voltaram para casa, ela começou a fazer conta no caderno que guardava na gaveta da cozinha. O mesmo caderno onde tinha somado os 14 mil reais ao longo de 3 anos. A preparação do solo levou 2 semanas. Hélio contratou um auxiliar por alguns dias para ajudar com a calagem. Um rapaz da cidade vizinha que trabalhava por diária e não reclamava de hora. Depois veio a gradagem, a correção do pH, a adubação de base. O Ferguson 65 fez tudo isso. Não era trabalho simples para uma máquina daquele ano. A várzea tinha trechos de solo mais pesado que exigiam força constante do motor. E havia momentos em que o barulho do bloco aumentava de um jeito que fazia o auxiliar olhar preocupado para o escapamento. Mas Hélio conhecia cada variação daquele motor como se fosse a voz de alguém da família. Sabia quando era esforço normal e quando era sinal de problema. Era sempre esforço normal. Na semana antes do plantio, Hélio pintou o Ferguson. Não foi ideia de ninguém. Foi dele sozinho numa tarde de sábado. Comprou uma lata de tinta vermelha na cidade, lixou as partes mais enferrujadas com lixa grossa e passou 2 mãos.
Não ficou novo. Não era para ficar novo. Ficou cuidado, que era diferente e valia mais. Dalva chegou no galpão enquanto ele ainda estava pintando e ficou parada na porta por um tempo, olhando. "Tá ficando bonito", ela disse. "Tá ficando como merece", ele respondeu. Ela sorriu. Foi embora sem mais nada. O dia de abrir a terra chegou numa terça-feira, com o céu carregado de nuvens brancas e vento fresco vindo do sul. Hélio acordou antes do sol, tomou o café e foi direto para o galpão. O Ferguson estava lá, vermelho fresco, tanque cheio, grade acoplada na traseira. Hélio ficou parado na frente da máquina por um momento. Não de cerimônia, não de emoção performática. Era o silêncio de quem está prestes a começar algo que custou muito para chegar. Deu a partida. O motor bateu forte na primeira, soltou um sopro de fumaça branca no ar frio da manhã e se acomodou naquele ritmo de sempre. Irregular, persistente, vivo. Hélio entrou nos 20 alqueires novos pela primeira vez com o trator. A roda dianteira prensou a terra escura da várzea. O Ferguson avançou devagar, a grade abrindo o solo fundo que nunca tinha sido trabalhado, linha por linha, passagem por passagem. Era terra virgem. E respondia. Dalva estava na janela da cozinha quando o trator entrou na terra nova. Ficou parada ali por um tempo, com a mão apoiada no batente, olhando a máquina vermelha avançar devagar sobre o fundo escuro do solo. Depois voltou para o fogão. Ela não precisava ficar olhando para saber o que aquilo significava. Já sabia. Foi Cido quem apareceu primeiro. Ele passava pela estrada de terra no final da manhã, inchada no ombro como sempre, quando avistou o Ferguson trabalhando nos 20 alqueires que antes eram do patrão. Parou, ficou parado por um tempo longo, olhando a máquina abrir linha por linha na terra nova. Depois disse, para ninguém em especial, mas com o tom de quem está falando para todo mundo, "Que máquina!" E continuou andando. Leôncio apareceu no fim da tarde. Não foi de caminhonete até a porteira dessa vez. Veio a pé pela estrada de terra, mãos nos bolsos, passo devagar. Parou na cerca que dividia as duas propriedades e ficou olhando de longe. O Ferguson trabalhava lá no fundo do talhão, pequeno na distância, vermelho contra o verde escuro da vegetação no fim da tarde. Hélio ao volante, chapéu de palha, pescoço queimado de sol, fazendo a curva na cabeceira com a precisão de quem conhece aquela terra desde antes de ela ser dele. Leôncio ficou na cerca por um longo tempo. Não chamou, não acenou, só ficou olhando. Havia nele uma expressão que os peões que passaram por ali naquela tarde não souberam nomear. Não era arrependimento, não era inveja, não era admiração simples. Era algo mais difícil. Era o rosto de um homem que passou a vida inteira medindo tudo pelo preço e estava aprendendo tarde e às suas próprias custas que há coisas que não têm preço nenhum escrito em lugar nenhum. O sol foi descendo atrás do morro. A sombra da cerca se esticou sobre a estrada de terra. Leôncio ficou até o Ferguson fazer a última passagem do dia e parar na beirada do talhão. Viu Hélio descer, bater o chapéu na perna para tirar a poeira e olhar o trabalho feito. A terra aberta, as linhas retas, o cheiro de solo novo que subia no ar fresco da tardinha. Depois, Leôncio virou e foi embora pela estrada, sem dizer nada, sem ser visto. Hélio não tinha visto o vizinho na cerca, mas Dalva tinha visto, da janela da cozinha. E não disse nada quando o marido entrou em casa. Algumas coisas não precisavam de comentário. Hélio lavou as mãos, sentou à mesa e comeu o jantar que Dalva tinha preparado. Depois dos dois terminarem, ela foi buscar o caderno da gaveta, o caderno das contas, e abriu numa página nova. Escreveu na parte de cima, com a letra firme de quem aprendeu a escrever tarde, mas aprendeu direito. 20 alqueires. Primeira abertura. Fechou o caderno, pôs de volta na gaveta. Lá fora, no galpão, o Ferguson 65 descansava com o motor frio e as rodas sujas de terra nova. Vermelho fresco,
trabalho feito. Igual ao homem que o conduzia, não novo, mas cuidado. E com muito mais pela frente. Às vezes a gente aprende tarde que valor não está no que parece novo, caro ou moderno, mas no cuidado, no esforço e no caráter de quem está por trás daquilo. E quase sempre, quem ri primeiro é quem ainda não entendeu a história toda. Se essa história te fez pensar em alguém ou em alguma situação parecida, conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas.